O som da porta, da minha própria casa, batendo na minha cara, ainda me assombra. Não era uma porta qualquer. Era a porta que eu comprei, pintei e fechei com minhas próprias mãos. A mesma porta que minha família arrombou em segredo, copiou as chaves e transformou no seu retiro de férias particular. Eu apareci lá num fim de semana, exausto do trabalho, querendo apenas silêncio e ar puro da serra. Mas em vez disso, minha irmã me olhou bem nos olhos e disse: "Não tem lugar para você aqui. Dorme no seu carro." Aquele momento quebrou algo dentro de mim. O filho que sempre pagou, sempre perdoou, sempre consertou tudo. Finalmente, te fiz uma única ligação que mudou tudo e fez com que eles se arrependessem de cada atitude egoísta que já tiveram. Estou prestes a compartilhar algo muito próximo do meu coração. Mas antes de eu fazer isso, você pode dar um oi nos comentários ou me dizer de onde você é. Eu adoro saber até onde minha história chega. É sempre bom saber que não estou sozinho nessa. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Meu nome é Sérgio Vale, e essa é a história de como as pessoas que eu mais amava se tornaram as que mais me machucaram. E como pela primeira vez, eu finalmente escolhi a mim mesmo. Se a minha história ressoa com você, por favor, se inscreva. Seu apoio ajuda histórias como a minha a encontrarem as pessoas que precisam ouvi-las. O som da porta, da minha própria casa, batendo na minha cara, não parecia real no começo. Era uma noite de sexta-feira, início de outono, 20h41. O deck de madeira ainda estava morno do dia e a represa parecia um espelho de vidro preto. Desliguei o motor, saí sentindo o cheiro de pinheiros e o ar frio da serra, e ouvi música vindo de dentro. O grave tremia a madeira que eu mesmo lixei. Risadas ecoavam nas paredes que eu tinha pintado. Meus dedos fecharam em volta do chaveiro, metal contra metal, aquele pequeno barulho nervoso que aprendi a odiar. E deslizei a chave na fechadura. Ela não girava. Estava trancada por dentro com a chave na porta. Tentei de novo, mais devagar. Nada. Bati. A luz da varanda acendeu e a porta se abriu uns 5 centímetros. O rosto da Tatiane preencheu a fresta. Aquele sorrisinho debochado que ela guarda para quando quer ferir fundo. "Não tem lugar para você aqui", disse ela com os olhos vazios. "Dorme no carro." A porta se fechou com um clique, e então o trinco girou com um clac, limpo e ensaiado. Fiquei ali parado com a chave ainda na mão, como se fosse uma piada que eu não tinha entendido. Pela cortina fina, consegui distinguir silhuetas levantando garrafas sobre o sofá que comprei depois de 3 meses comendo arroz, com ovo e marmita barata. Alguém gritou: "Saúde!" Uma música sertaneja que eu não gostava ficou mais alta, e um tipo diferente de frio se instalou sob minha pele. Rodei a casa, o cascalho rangendo, a respiração virando fuma branca no frio. A porta de correr dos fundos de Demerhachum também estava trancada. Quando me abaixei para verificar a maçaneta, vi um arranhão fraco perto do cilindro. Fino, recente, do tipo que diz: "Alguém esteve aqui com uma ferramenta e tempo demais sobrando." Liguei para minha mãe. O telefone tocou. Tocou. Depois caiu na caixa postal, aquela voz gravada suave que parece amor até você lembrar que é uma máquina. Tentei de novo. Nenhuma resposta. Lá dentro, um homem que eu não reconheci riu alto demais. Fiquei no deck que eu construí porque precisava de um lugar neste mundo que não discutisse comigo. E encarei meu próprio reflexo no vidro. A chave parecia mais pesada do que deveria. Disse a mim mesmo para respirar. Disse a mim mesmo que eu estava cansado, que aquilo era um mal-entendido, que não podia ser o que parecia. Umas férias secretas da família numa casa que eu paguei à vista. Encostei o ouvido na porta. Alguém abaixou a música para atender uma ligação e disse: A gente vai ficar aqui o fim de semana todo." As palavras queimaram enquanto entravam. Caminhei de volta para a caminhonete,
Sentei e deixei o volante sugar o calor das minhas mãos. 6 meses atrás, eu tinha colocado uma chave reserva na mão da minha mãe e chamei isso de confiança. Mais tarde, depois de um fim de semana ruim que ainda estou tentando esquecer, peguei aquela chave de volta e chamei de limites. Esta noite, a fechadura estava bloqueada por dentro. Faça as contas. Olhei para essa porta uma última vez. A luz da varanda amarelava as elbows e a cortina respirava a cada batida do grave, como se a própria casa estivesse me exalando para fora. Meu polegar encontrou o chaveiro de novo, e o pequeno coro de metal cantou. Chaves trancam portas. Era só nisso que eu pensava. Não em câmeras, não em alarmes, não em consequências, apenas na estupidez simples de uma porta que abre para todo mundo, menos para mim. Girei a ignição e a cabine se encheu com um banho de luz branca dura. A represa não mostrava nada, apenas um espelho frio e limpo. Sob o zumbido do motor, ouvi minha própria voz firme pela primeira vez. Se a minha chave não abre essa porta, vou trocar cada fechadura onde ela entra. Engatei a ré na caminhonete e fui para casa. Eu não tropecei em dinheiro. Eu o construí. Uma semana sem dormir de cada vez, num apartamento barato em São Paulo, onde o chão rangia quando o vizinho andava e a TV dele vazava pela parede fina. Aprendi 3 linguagens de programação depois da meia-noite. Com gordura de delivery na minha barra de espaço, peguei cada chamado de suporte ruim que ninguém queria e empilhei semanas de 60 horas até que os números no meu roller it finalmente acordaram. No primeiro ano, mandei para o Júnior R$ 800 por mês porque ele estava entre empregos e só precisava de uma ajuda. Depois a Tatiane ligou por causa do aluguel, R$ 1.100, só dessa vez, e depois mais uma vez, e depois todo mês. As contas da mãe eram R$ 400, o que parecia pouco até você multiplicar por 12 e depois por anos. Começou como uma ajuda de emergência. Tornou-se uma ordem permanente. O banco aprendeu nosso ritmo antes que eu admitisse para mim mesmo. Os almoços de domingo em Campinas pareciam provas de escola para as quais eu não conseguia estudar. Eu entrava com uma sacola de R$ 45 do mercado e a Tatiane revirava os olhos como se eu tivesse entrado desfilando com diamantes. Deve ser bom ter vida mansa, ela dizia para o prato dela. E o Júnior falava sobre sorte como se fosse um cupom que eu tivesse recortado do céu. Papai cortava o bife e resmungava concordando. Mamãe suavizava o ar com aquele tom doce que sempre acaba sendo uma corda no pescoço. Família divide, querida. Dividir é uma palavra gentil para sangrar. A verdade é que eu queria sair daquele barulho. Eu queria uma porta que eu não devesse a ninguém. Comecei uma nova planilha e parecia um desafio. Recanto do Lago. Por 8 meses, dirigi meu Honda velho até a transmissão começar a chiar. Revezei 3 camisas como se fosse uniforme. Disse não para aniversários, noites de trívia e cervejas artesanais. Rolei anúncios às 2 da manhã até que uma foto me atingiu no peito. 2 quartos, deck de madeira, água tão clara que dava para contar as pedras, araucárias protegendo o lugar dos vizinhos. Desci a serra numa terça-feira, andei por lá em silêncio e não ouvi nada além do vento movendo as cascas das árvores. O corretor ainda estava falando sobre preços comparáveis quando eu disse: eu fico com ela. Assinei com uma caneta que tremia e transferi o dinheiro que ainda não acredito que economizei. E pela primeira vez na minha vida, dormi sem o maxilar travado. Tirei fotos de tudo: a escritura, a confirmação da transferência, meu nome no registro do cartório, e arquivei tudo em pastinhas organizadas como uma armadura que eu esperava nunca precisar. Quando contei à minha família, a mesa ficou quieta. Não o tipo bom de silêncio. O tipo em que você sente a temperatura cair.
Você devia ter falado com a gente primeiro, disse mamãe, como se eu tivesse comprado um cachorro que arranharia o sofá dela. Poderíamos ter consertado o telhado, o aquecedor, acrescentou papai, contando meu dinheiro em voz alta. Júnior riu sem humor. Quanto você precisa, cara? Tatiane nem se preocupou em rir. Relaxar deve ser bom, disse ela, provando a palavra como se estivesse estragada. Engoli o que quer que eu quisesse cuspir de volta e fiz a coisa que sempre faço. Tentei melhorar as coisas. Venham no fim de semana, eu disse. Vejam o lugar. Eu quero que vocês vão. Mamãe sorriu então, e foi aquele tipo de sorriso que costumava me fazer sentir seguro. Coloquei uma chave reserva na mão dela. Mais tarde, naquele deck, vi desaparecer na bolsa dela e disse a mim mesmo que é isso que as famílias fazem. Disse a mim mesmo que a casa ensinaria a eles quem eu era agora. O filho que podia prover e ainda pertencer a si mesmo. Tirei uma última foto antes de saírem, a represa vestindo o sol da tarde. As cadeiras da varanda no ângulo perfeito. E mandei uma mensagem no grupo da família. Indo para o lago na sexta. Venham ver a casa nova. Eu não sabia que também estava convidando todas as velhas regras que estava tentando desaprender. Eu não sabia que aquela chave se multiplicaria no escuro. Eu não sabia o quão rápido uma porta pode esquecer sua mão quando muitas outras aprendem o truque da fechadura. Eles chegaram ao lago logo depois do almoço. A luz do sol deslizava pelas árvores e batia no para-brisa quando parei atrás deles. Passei a manhã inteira limpando, colocando toalhas limpas, acendendo uma vela na sala, fazendo parecer algo que valesse a pena mostrar. O Hélio entrou primeiro, esfregando a borda da lareira de pedra com a palma da mão, como se fosse uma herança que ele tivesse construído. Trabalho sólido, disse ele, aprovando, mas distante, como um homem inspecionando o sucesso de outra pessoa. Mamãe, Amara, ficou na janela que dava para a água, dedos entrelaçados, voz suave. É tão pacífico aqui, disse ela, e por um segundo acreditei que ela estava sendo sincera. Tatiane vagou de quarto em quarto, passando os dedos pelos balcões, perguntando qual quarto era o meu. Júnior mexeu no sistema Bluetooth até que a música encheu o ar. Algo com grave pesado e descuidado. Observei-os se moverem pelo lugar que lutei para apagar e senti a quietude se dissolver. Naquela noite, sentamos no deck enquanto o sol derretia na água. Hélio falou sobre como aquele seria o lugar perfeito para um fim de semana em família. Tatiane perguntou se as amigas dela poderiam visitar algum dia, o que já soava como um plano. Mamãe sorriu aquele mesmo olhar persuasivo que ela sempre usava quando queria algo sem pedir. Você vai deixar a gente vir de vez em quando, não vai? Só para relaxar. Hesitei, mas o velho hábito de manter a paz falou mais alto. Podem, eu disse. Só me avisem antes. Não marquem nada junto comigo. Ainda é meu local de trabalho também. Estendi a chave reserva prateada, capturando a última luz laranja. Aqui, mãe, caso eu não esteja por perto. Ela sorriu e guardou na bolsa, murmurando. Família divide o que tem. 6 semanas depois, após uma sequência interminável de prazos de programação e jantares de marmita comidos pela metade, decidi que precisava de um fim de semana no lago para respirar de novo. A viagem pareceu mais leve do que vinha sendo há meses, até eu abrir a porta. O cheiro bateu primeiro. Cerveja e cigarro, azedo e denso. Meu estômago revirou. Caixas de pizza estavam encostadas no balcão como uma barricada. Garrafas vazias brilhavam sob a luz da cozinha. O sofá branco, aquele que pesquisei por semanas antes de finalmente comprar, estava manchado de marrom e cinza. Uma toalha, ainda molhada, grudava no chão do banheiro.
pasta de dente espalhada pelo espelho como pichação. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava fotos. A mesa de centro pegajosa, o deck coberto de cinzas. Minha manta jogada num canto como lixo. Até domingo à noite, eu tinha esfregado tudo sozinho, lavando até meus nós dos dedos arderem. Segunda-feira, dirigi até Campinas. Estavam todos à mesa quando entrei, como uma família esperando ouvir boas notícias. Coloquei meu celular na mesa e rolei pelas fotos. Vocês fizeram isso, eu disse. O que vocês estavam pensando? Tatiane deu de ombros, olhos entediados. Você tem dinheiro. Contrata alguém para limpar. Júnior deu um sorriso presunçoso. Você está agindo como se fosse um museu. Mamãe nem olhou para as fotos. Querido, é uma casa. Casas ficam bagunçadas. Não seja dramático. Papai recostou-se, cruzando os braços. Desgaste normal. Você devia relaxar. Eu os encarei, e as palavras como se acumulavam na minha garganta como estática. Eu quero a chave de volta. Disse calmamente. Mamãe suspirou, como se eu tivesse estragado o jantar, abriu a bolsa e colocou a chave na minha palma. Por um segundo, pareceu comum, até eu notar o chaveiro. Uma etiqueta vermelha que eu não reconhecia. Plástico barato, novinho em folha. Quando você trocou o chaveiro? Perguntei. Ah, quebrou, disse ela rápido demais. Eu troquei. Assenti, mas algo pequeno e frio se retorceu no meu peito. Na viagem para casa, joguei a chave no banco do passageiro e a observei brilhar toda vez que as luzes da rua passavam. Disse a mim mesmo que tinha acabado, agora que eu tinha reclamado a linha entre o que é meu e o que é deles. Mas aquele chaveiro vermelho continuava piscando no escuro, e cada brilho parecia um aviso que eu estava cansado demais para ler. Meu celular vibrou com uma mensagem do trabalho. Grande projeto, confirmado. 10 semanas. Disse a mim mesmo que trocaria as fechaduras quando terminasse. Só mais 10 semanas. Suave e inofensivo. E é exatamente assim que todo erro começa. 3 meses se passaram como uma canção de ninar em que eu não confiava. Sem ligações, sem mensagens, ninguém pedindo dinheiro, ninguém pedindo nada. Deveria ter parecido paz, mas o silêncio da minha família nunca vinha sem um preço. Ainda deixei as transferências automáticas rodarem, o aluguel do Júnior, as contas da Tatiane, o dinheiro de mercado da mãe. Hábito disfarçado de dever. Todo dia, 1º do mês, as notificações do banco vinham como um relógio. Eu dizia a mim mesmo que eles ainda precisavam de mim. Talvez seja assim que o amor se parece quando é desgastado até virar rotina. O trabalho me engoliu inteiro. Acordava, com o brilho do laptop nos olhos, comia macarrão frio na mesa, media a vida, por quanto tempo. A garrafa de café ficava quente. Eu estava ganhando mais do que nunca, mas dormindo menos do que quando estava quebrado. Algumas noites me pegava olhando para a foto emoldurada da casa no lago, na minha mesa, tentando lembrar como soava o silêncio. Uma noite, enquanto eu estava sentado, com a vista embaçada, sobre meu código, meu colega Elias se inclinou sobre minha baia. Você parece meio morto, disse ele. Você tem aquela casa no lago, né? Vá usar antes que esqueça qual a sensação da luz do dia. Ele não estava errado. Sexta-feira de manhã, fiz uma mala, joguei na caminhonete e não contei a viva alma para onde estava indo. A viagem foi toda a estrada aberta e rádio chiando, daquele tipo de calma que te engana, fazendo pensar que está tudo bem. Quando o ar ficou mais frio, perto da água, algo no meu peito destravou. Talvez o tempo afastado tivesse resetado as coisas. Talvez eles tivessem aprendido a respeitar limites. A represa apareceu por entre as árvores, vidro novamente, constante como a respiração. Então vi as luzes,
Pontinhos minúsculos no começo, tremeluzindo onde minha varanda deveria estar. À medida que me aproximei, o tremeluzir virou um pulso, depois um brilho. Música flutuava pela estrada, fraca no início, depois inconfundível. Risadas se espalhavam pela noite, do tipo que vem com copos cheios e nenhuma vergonha. Meus faróis varreram 2 carros estacionados no cascalho. Um deles era a caminhonete do meu pai. O outro era o pequeno sedã cinza da Tatiane. Parei devagar, o coração disparado. As cortinas brilhavam douradas. O som de vozes ecoava pela janela. A risada da mamãe. O barítono do Júnior. O tilintar de garrafas. Tentei minha chave. Não girou. Empurrei com mais força. Senti resistência. O mesmo bloqueio de antes. Tinham deixado uma chave na fechadura pelo lado de dentro para me manter fora. Bati uma vez, depois outra. A música baixou. Passos atravessaram o chão e a porta abriu 5 centímetros. Mamãe estava lá, o sorriso pequeno e tenso. Sérgio, disse ela como se eu tivesse interrompido algo. O que você está fazendo aqui? Estamos com visitas. Eu a encarei. Visitas? Mãe, essa é a minha casa. Os olhos dela desviaram de mim para a entrada da garagem. Está tarde. Você devia voltar para São Paulo. Vamos embora domingo à noite. Antes que eu pudesse falar, Tatiane apareceu ao lado dela, cabelo enrolado, copo na mão. Não tem lugar para você aqui, disse ela. Tom doce, mas afiado. Os quartos estão ocupados. Os sofás também. Pode dormir no seu carro, se estiver desesperado. Ela sorriu, o mesmo sorriso da primeira vez. Aquele que significava que ela sabia que tinha acertado o nervo em cheio. A porta fechou de novo. O trinco girou. Fiquei ali, chaves mordendo minha palma, ouvindo minha família rindo do outro lado das minhas próprias paredes. Pela janela, pude ver meu sofá, aquele que eu esfreguei até limpar, lotado de corpos e copos vermelhos. A caixa de som Bluetooth batia na estante que eu construí à mão. Até o cheiro de carvão vinha do deck. Estavam fazendo churrasco na minha churrasqueira, comendo nos meus pratos, usando meu ar. Meu ar. Voltei para a caminhonete e sentei no escuro. Mãos ainda tremendo. Lá fora, os grilos zumbiam. A água batia na margem, lá dentro. Minha família festejava, como se eu não existisse. O relógio do painel passou das 10 da noite. Pensei em chamar a polícia, mas a ideia de vê-los algemados, sob luzes giratórias, me deixou enjoado. Família, mesmo quando está podre, ainda prende algo em você. Então, sentei ali, faróis apagados, observando o brilho das minhas próprias janelas tremeluzir contra as árvores. Eu deveria ter dirigido para casa naquele momento. Em vez disso, encarei o reflexo daquela luz na água, e parecia uma ferida que não fecharia. Minha chave era inútil de novo, mas desta vez eu sabia exatamente o que ia fazer. Sussurrei baixinho, firme como um juramento. Se eles conseguem abrir a porta, vou trocar cada fechadura desta casa e cada acesso que eles têm a mim. Então liguei o motor e deixei as risadas para trás, já planejando o dia em que eu garantiria que aquilo nunca mais acontecesse. Uma semana depois daquela noite na garagem, parei de esperar por desculpas. Sentei à minha mesa da cozinha em São Paulo, café frio, laptop aberto na página de transferências do meu banco. 3 linhas me encaravam. Júnior, Tatiane, mãe, 800, 1100, 400. Cada uma rendição silenciosa que eu fazia mês após mês. Meu cursor pairou e depois clicou em cancelar, uma por uma. O som do clique foi suave, mas pareceu correntes se quebrando. Quando a última desapareceu, recostei-me e expirei como se estivesse prendendo a respiração há anos. O telefone tocou não muito depois, voz automática do banco, confirmando as alterações. Sim, eu disse. Cancele todas.
O silêncio que se seguiu foi mais limpo do que qualquer obrigado que eu já tivesse recebido. Dirigi para a casa do lago na manhã seguinte. Janelas abertas, ar cortante. A casa parecia exatamente a mesma, por fora, calma e intocada, como se nada tivesse acontecido. Lá dentro, o ar ainda estava pesado, com o fantasma da fumaça de churrasco. Andei de cômodo em cômodo, verificando as portas, os batentes, a fechadura que eu sabia que substituiria. O chaveiro chegou no início da tarde, um homem chamado Vitor, que cheirava levemente a óleo e cedro. Ele não fez perguntas, apenas assobiou baixo quando eu disse para trocar todas as entradas, até a do galpão. Alguém te incomodando? Perguntou ele. Só garantindo que não consigam mais, eu disse. Ele assentiu, instalou novas fechaduras de segurança, atualizou os cilindros, me mostrou o brilho dos dentes de aço que agora só eu possuiria. Ao anoitecer, outra van parou na entrada. Uma técnica jovem chamada Rita descarregou caixas com marcas famosas. Reconheci câmeras, sensores, uma central de controle fina como um tablet. Cobertura perimetral total, disse ela. Se uma folha se mover, você vai saber. Observei a montar câmeras em cada canto, passar cabos pelas paredes, vincular tudo ao meu celular. O teste apitou em segundos. 4 círculos verdes, todos ativos. Ela sorriu. Você vai ver qualquer um que sequer pense em tocar no seu lugar. Eu disse baixinho. Ótimo. Já fui cego por tempo demais. Quando eles foram embora, fiquei no deck e olhei para a fel represa. A lua repousava baixa, uma moeda pálida, tremendo na água. Abri o novo aplicativo e vi minha casa de 4 ângulos ao mesmo tempo. Linha do telhado, varanda, pier, entrada da garagem. Nada se movia. Pela primeira vez em meses, a quietude não parecia solidão. Parecia controle. No dia seguinte, eu estava de volta a Boa São Paulo, colocando o código em dia. Meu celular vibrou. Movimento detectado. Varanda. Meu estômago apertou, mas quando abri a imagem, era apenas uma folha rolando pelo tapete de boas-vindas. Ria, um som fino e nervoso, e disse a mim mesmo que estava assustado à toa. Naquela noite, mamãe ligou. Seu irmão diz que o aluguel dele não caiu, começou ela. E o meu também não. O que aconteceu? Girei na minha cadeira, observando as luzes da cidade piscarem. Parei de pagar, disse simplesmente. Silêncio. Então a voz dela ficou afiada, aquele tremor que ela usava para invocar culpa. Você está destruindo esta família. Encerrei a ligação antes que ela terminasse a frase. Pela primeira vez, não me senti nem um pouco culpado. Um e-mail chegou alguns minutos depois da empresa de segurança. Assunto: sua propriedade está protegida. Li 2 vezes, sorri sem querer e arquivei. O resto da semana passou tranquilamente. Toda noite, as luzes da câmera piscavam em vermelho, um batimento cardíaco constante no escuro. Às vezes eu checava a imagem antes de dormir, vendo o deck balançar com o vento e o reflexo das árvores tremendo na lente. Era pacífico de um jeito que eu não confiava há anos, mas por baixo dessa paz havia algo zumbindo como um arame esticado demais, esperando uma mão para puxar. Quando olhei para o meu celular antes de dormir, mudei todos os alertas para imediato, sem atraso, sem buffer. Se tocassem na minha porta de novo, eu saberia. E dessa vez eu não conversaria, nem discutiria, nem imploraria. Sussurrei para o apartamento escuro. Meia promessa, meia oração. Se eles voltarem, vou fazer uma ligação. É só o que vai custar. Sexta-feira à noite, uma semana depois. São Paulo estava quieta, a chuva provocando a borda da janela.
Eu estava na metade do jantar quando meu celular vibrou na mesa. Movimento detectado. Quintal. Limpei as mãos e abri o aplicativo, esperando vento ou talvez um gambá. Em vez disso, a tela se encheu com rostos que eu conhecia bem demais. O feixe da lanterna do Hélio cortou a grama. Júnior andava atrás dele, ombros tensos, olhos examinando. Meu peito apertou. Mudei para a câmera da frente. Lá estavam mamãe e Tatiane na varanda, vestidas como pessoas visitando, não invadindo. Tentaram uma chave. Não funcionou. Tatiane disse algo. Não consegui ouvir. A boca dela se torcendo, numa careta. Então a voz do Júnior foi captada pelo microfone. Trocaram as fechaduras. Assisti congelado. Júnior desapareceu do enquadramento, depois reapareceu, arrastando uma das cadeiras do pátio. Meu coração chutou forte contra as costelas. Não. Sussurrei para a tela. Ridículo, como se ele pudesse me ouvir pelos pixels. A cadeira balançou para trás, depois para frente. O vidro explodiu, agudo e oco, o som entrando direto na minha sala de estar. Eles entraram. Mamãe se abaixou sob o batente, cuidadosa para não se cortar, e destrancou a porta por dentro. Peguei meu celular e digitei 190. A voz do atendente veio calma e ensaiada. Polícia Militar, qual a sua emergência? Tem alguém invadindo minha casa. Eu disse, forçando minha voz a ficar firme. Estou assistindo a eles agora mesmo. O senhor está no local? Não, estou em São Paulo. A casa fica perto de Campos do Jordão, no recanto do lago. Você sabe quem eles são? Fechei os olhos. Sim, eu disse. São minha família. Na tela, papai e Júnior se moviam pela sala, abrindo armários, acendendo luzes. Mamãe e Tatiane vinham atrás coletando coisas. Manta, salgadinhos, meu carregador reserva do balcão. Parecia menos um roubo do que um check-in de fim de semana. Júnior disse algo para o Hélio, que riu. Mamãe se curvou em direção ao novo painel de alarme, apertando botões até que a luz vermelha morresse. Meu estômago revirou. O atendente continuou falando. Viaturas a caminho. Fique na linha. Assisti à transmissão em silêncio, ouvindo minha própria respiração. 5 minutos se passaram. Então faróis lavaram o caminho de cascalho, vermelho e azul, piscando no reflexo das janelas. A tela se encheu de caos, vozes gritando comandos, corpos se movendo rápido. Minha família congelou. Então veio o momento que eu tanto temi quanto precisava ver. Todos os 4 saindo com as mãos para o alto. A confusão substituindo a confiança, algemados um por um, sob a luz da varanda. O atendente perguntou. Senhor, pode confirmar? Esses são os suspeitos? Eu quase ri. Sim, eu disse. São eles. Ela hesitou. Eles estão dizendo que são parentes do senhor. Vi mamãe tentando explicar algo a um policial. Lágrimas nos olhos e por um instante quase desmoronei. Então lembrei dela fechando a porta na minha cara. Não hoje, eu disse. Não mais. Eles foram levados em minutos. As câmeras continuaram gravando muito depois que as viaturas desapareceram, suas luzes ondulando pela represa até a água ficar quieta de novo. Encarei a transmissão até a casa ficar em silêncio, até o único som restante ser o zumbido suave da geladeira pelo alto-falante do meu celular. Em algum lugar, entre o alívio e o coração partido, percebi que não estava mais tremendo. Eu não estava com raiva também. Eu tinha terminado. O oficial ligou de volta, 10 minutos depois, para confirmar. Temos 4 indivíduos sob custódia. O senhor gostaria de representar contra eles?
Olhei para os quartos vazios, brilhando na minha tela, o sofá, a janela, os cacos de vidro, cintilando como geada. Deixe-me pensar sobre isso, disse calmamente. Vou à delegacia de manhã. Quando desliguei, servi um copo de água e fiquei sentado observando o reflexo da porta de correr quebrada brilhar sob a luz da lua. Pensei na última vez que a vi intacta, no jeito que eu costumava ficar ali para ver o amanhecer se espalhar pela água. Aquela porta sempre tinha sido minha linha, a única coisa que dizia: isto é meu. Esta noite, finalmente significava alguma coisa. E enquanto as câmeras piscavam em vermelho no escuro, eu sabia que nunca mais confundiria silêncio com segurança. Acordei mais tarde do que pretendia, o café amargo e quente demais, o celular acendendo com números que eu não queria ver. 37 chamadas perdidas, 15 mensagens não lidas. Deletei todas, sem abrir uma única sequer, e dirigi em direção à serra com o rádio desligado. O sol da manhã subiu sobre os pinheiros e transformou a água numa lâmina de luz. No espelho retrovisor, meu rosto parecia firme de um jeito que parecia novo. Na delegacia, um escrivão liberou minha entrada por uma porta e me colocou numa sala pequena, com vidro fosco e um ventilador zumbindo. O delegado Silva entrou com uma pasta debaixo do braço. Sua família esteve aqui a noite toda, disse ele. Eles querem conversar. Eu assenti. Imaginei, mas antes disso, preciso falar com o senhor. Ele abriu a pasta e deslizou algumas impressões pela mesa. Quadros estáticos das minhas câmeras. Júnior passando por cima do vidro quebrado. A mão da minha mãe no painel do alarme. A lanterna do meu pai lavando as paredes. Quer manter a queixa? Perguntou ele. Invasão de domicílio e dano qualificado. Com o prejuízo, a acusação pode ser pesada. Olhei para as fotos até o papel embaçar, depois de volta para ele. Não, eu disse. Não vou prosseguir com o processo criminal. Ele esperou como se tivesse que haver mais. Mas não vou pagar para tirá-los daqui. Acrescentei. Não vou pagar fiança. Ele assentiu. A decisão é sua. Ele anotou algo, depois bateu na pasta. De qualquer forma, fique com isso, disse ele. Para seus registros. Uma porta se abriu e minha família entrou em fila com um policial atrás. Mamãe veio na minha direção primeiro, olhos brilhantes, voz baixa. Só queríamos passar o fim de semana, disse ela. Como você pôde fazer isso com a gente? Dei um passo para trás. Porque é a minha casa, disse calmo como um fato. E eu já tinha dito não. O maxilar do papai travou. Ele bateu a palma da mão na mesa. A sala engoliu o som. Você deixou seus pais dormirem numa cela, disse ele. Você não tem coração. Encontrei os olhos dele e não pisquei. Deixei adultos lidarem com o que adultos fizeram. Eu disse. Isso é novidade para nós. Eu sei. Júnior tentou um sorriso que não cabia no rosto dele. Olha, cara. Paga aqui a fiança e a gente sobe lá e limpa tudo de cima a baixo. Desculpa. Beleza? Balancei a cabeça. Não tem nada para limpar, exceto a parte em que vocês acham que tem direito à minha vida. A voz da Tatiane quebrou em choro. Você se importa mais com dinheiro do que com a família, disse ela, ombros tremendo. Sempre foi assim. Mantive minha voz nivelada. Se é isso que família significa aqui, cansei de fazer parte dela. O silêncio assentou como poeira. Pela primeira vez, ninguém naquela sala tinha uma frase pronta para jogar em mim. O delegado Silva voltou e disse ao policial para encerrar. Formulários foram assinados. As algemas clicaram. Enquanto eram levados para fora, ouvi minha mãe dizer para ninguém em particular: ele vai se arrepender disso. As palavras ficaram no ar como uma corrente de vento frio.
Silva fechou o arquivo e me entregou uma cópia do boletim de ocorrência e um pendrive com os vídeos. Você também precisa assinar que não vai prestar queixa, disse ele. Eu assinei, a caneta arranhando alto na sala pequena. Ele me acompanhou até o corredor. Você está bem? Perguntou. Pensei no deck, na água, na porta que eu reconstruí. Vou ficar, eu disse. Lá fora, a manhã tinha ficado mais nítida. O estacionamento brilhava com a chuva da noite anterior. Coloquei a pasta no banco do passageiro e sentei um momento com as mãos no volante. O sol entrava pelo para-brisa, quente no meu rosto, e me ouvi fazer uma pergunta que não tinha tido coragem de fazer antes. Será que acabei de perder minha família? Ou finalmente me encontrei? Não respondi em voz alta. Não precisava. Liguei o motor e dirigi em direção ao lago. Um mês depois, a casa me recebeu com um clique suave, um som tão pequeno que parecia respiração. Sem fumaça velha, sem balcões pegajosos, sem risadas que faziam minha pele arrepiar. Coloquei uma pequena bolsa perto do sofá, pus um disco baixo na vitrola e abri as portas para que o cheiro de água fria e madeira aquecida pelo sol pudesse entrar. O telefone tocou com um número que eu não tinha salvo. A voz de uma prima, adocicada nas bordas. Sua mãe pegou plantões extras, disse ela. Júnior e Tatiane voltaram para a casa dos pais. O povo está dizendo que você virou as costas. Mantive meu tom uniforme. Eles nunca foram deixados sozinhos, eu disse. Eles apenas perderam o acesso a alguém que estavam usando. Ela ficou quieta, depois me xingou por responder, e desligou sem dizer tchau. Rolei pelas redes sociais por hábito e encontrei uma foto de outro ramo da árvore genealógica com a legenda daquele tipo de frase feita para ferir. Família é para sempre, até o dinheiro aparecer. Encarei aquilo até a represa refletir no preto da tela, e então desliguei o celular. Bloquear números parecia menos com queimar pontes e mais com tirar minhas mãos de um fio desencapado. A noite caiu cedo. Alimentei a lareira com gravetos até a sala brilhar, abri meu laptop e observei o código se mover sob meus dedos sem travar. Por meses, estive escrevendo através de uma névoa. Agora, cada função aterrissava limpa. Paz, ao que parece, não precisa da permissão de ninguém. Quando as toras queimaram e os testes deram verde, fechei a tampa e saí para o deck. A represa estava plana, como pedra polida. No reflexo, eu conseguia mal distinguir a versão de mim que costumava ficar aqui fora, contando o que devia a todo mundo. Ele recuava a cada marola. Eu disse baixinho, na mesma voz que usei em garagens, salas de espera e salas com vidro fosco. Às vezes, a única maneira de se salvar é fechar a porta para as pessoas que não param de bater. De volta lá dentro, um e-mail apitou de um assistente jurídico copiado no caso, anexando o relatório final e uma nota educada de que o arquivo foi fechado a meu pedido. Prova em papel de que eu não tinha imaginado a linha que desenhei. Alguns minutos depois, uma mensagem de um número desconhecido piscou na tela de bloqueio. Mamãe desmaiou. Pronto socorro agora. Por favor, venha. Liguei para o hospital da Santa Casa na área e perguntei pela minha mãe pelo nome. Ninguém com esse nome deu entrada, disse a atendente. Agradeci à enfermeira, desliguei e apaguei a mensagem. O velho reflexo de correr para consertar, para apagar, tremeluziu e morreu. Abri meu software de orçamento e removi cada registro de pagamento recorrente, notas antigas e categorias incluídas, até que o livro caixa mostrasse apenas eu. Pareceu como fechar uma torneira que tinha sido deixada aberta por anos. O vento varreu o deck e a luz da câmera piscou. Meu celular vibrou. Movimento na varanda. Abri o aplicativo e um esquilo passou correndo pela tela, rabo alto, sumindo num borrão. Ri no silêncio e deixei o alerta expirar sozinho. Lembrei-me daquela primeira noite, quando uma chave não girou, e prometi a mim mesmo
que trocaria cada fechadura. Eu tinha trocado, e a vida do outro lado daquelas fechaduras tinha mudado junto. O amanhecer contornava o horizonte. As câmeras reportavam todas as mesmas duas palavras: tudo limpo. Servi café e observei o vapor subir na luz limpa. O lago não oferecia absolvição ou aplausos. Oferecia um espelho e um lugar para sentar. Coloquei o celular virado para baixo, na mesa, e deixei o silêncio assentar. Eu costumava pensar que ajudar era amor, e aguentar tudo era dever de filho. Mas amor sem respeito é dívida, e dívida tem juros. O que tenho agora é uma casa, uma represa e o som de nada me despedaçando. Eu fico com isso em vez de risadas emprestadas. Uma ligação estabeleceu um limite. Não apenas fez com que se arrependessem do que fizeram. Me devolveu uma vida que eu não sabia que podia manter. Às vezes, ir embora não parece corajoso. Apenas parece quieto. Você não bate portas, nem grita de volta. Você apenas para de atender ligações que só vêm quando alguém precisa de algo. Por muito tempo, pensei que silêncio significava derrota. Mas agora sei que pode significar paz. Pode significar o começo de viver nos seus próprios termos. Se você já foi aquele que sempre dá, sempre perdoa, sempre tenta manter uma família unida enquanto se quebra inteiro, eu vejo você. Você não precisa continuar provando seu amor, deixando as pessoas te machucarem. Estabelecer limites não é crueldade. É autorrespeito, vestindo honestidade como armadura. Quando fico na beira do lago agora, não há barulho sobrando para me abafar. Apenas vento, água e o som de um homem finalmente escolhendo a si mesmo. E talvez seja isso que a liberdade realmente é. Não escapar das pessoas, mas escapar da versão de você mesmo que não conseguia dizer não. Se essa história tocou algo dentro de você, não role a tela em silêncio. Deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde você está ouvindo. Talvez você esteja parado em algum lugar entre deixar ir e recomeçar, exatamente como eu estava. Eu leio cada mensagem e ajudo a saber que em algum lugar por aí alguém entende. E se você quiser continuar ouvindo histórias como esta, sobre reconstruir, reclamar sua vida e aprender do jeito difícil que a paz não é de graça, por favor, se inscreva. Cada história que conto não é apenas sobre perda. É sobre encontrar a coragem para parar de se desculpar por escolher a paz. Então, onde quer que você esteja esta noite, seja perto da água ou sentado num quarto quieto, lembre-se disto. Você tem permissão para proteger sua paz. Você tem permissão para começar de novo. E às vezes uma decisão, uma porta fechada, um já chega, silencioso, pode ser o chamado que salva a sua vida.